Quem é Alexandria Ocasio-Cortez? Em novembro de 2018, Alexandria Ocasio-Cortez fez história ao se tornar a mulher mais jovem a ser eleita para o Congresso dos Estados Unidos, quando tinha recém-completado 29 anos de idade. Alexandria, que também é conhecida pelas iniciais do seu nome, AOC, já tinha deixado outra marca na política norte-americana alguns meses antes. É que nas eleições primárias do Partido Democrata daquele ano para representar o 14º Distrito de Nova York na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o equivalente estadunidense à Câmara dos Deputados brasileira, a AOC bateu um político muito poderoso. De forma bastante resumida, as primárias são realizadas no primeiro semestre dos anos eleitorais, para que os cidadãos decidam quem será o representante dos partidos nas eleições gerais em novembro. Elas são disputadas, portanto, por filiados de uma mesma legenda. Quando venceu as primárias de 2018, a AOC derrotou Joe Crowley. Na época, Crowley atuava há quase 2 décadas como representante do 14º Distrito de Nova York, que inclui porções das divisões administrativas do Bronx e do Queens, sendo que durante muito tempo ele sequer teve um desafiante nas primárias. Crowley também era o líder da bancada democrata no Congresso, o que significa que ele era um dos políticos mais influentes não somente do partido, mas de todo o país. A AOC, por sua vez, trabalhava como garçonete e era desconhecida do grande público. Foi a sua vontade de combater o establishment político que a levou a ter coragem para concorrer à Câmara. O Congresso dos Estados Unidos, afinal de contas, é formado em sua maioria por homens brancos de meia idade, heterossexuais e ligados ao setor empresarial. Para Alexandria, era preciso eleger representantes da classe trabalhadora e devolver o poder para o povo. She's looking at herself on television right now. How are you feeling? Can you put it into words? Nope. And I was like, yeah, I didn't think this was gonna happen. It is easily the most shocking result of this political season thus far. Veteran New York City Democratic Congressman Joe Crowley has gone down to primary defeat tonight at the hands of a 28-year-old opponent named Alexandria Ocasio-Cortez. Alexandria Ocasio-Cortez nasceu no dia 13 de outubro de 1989 no Bronx, em Nova York, durante o primeiro ano da presidência de George W. Bush, o Bush pai, em uma família da chamada classe operária. Seu pai, de ascendência porto-riquenha, tinha uma pequena firma de arquitetura, enquanto a sua mãe, nascida em Porto Rico, trabalhava como faxineira em casas de família. Quando Alexandria tinha 5 anos, seus pais decidiram se mudar para um subúrbio da cidade de Yorktown, também no estado de Nova York, onde o custo de vida era mais baixo, e Alexandria e seu irmão Gabriel poderiam frequentar escolas melhores. Às vezes, a menina ajudava a mãe a faxinar casas de vizinhos em troca de aulas particulares para o SAT, espécie de Enem norte-americano. O que Alexandria costuma dizer é que sua infância foi igual a de outros milhões de norte-americanos comuns e em nada parecida com a trajetória da maioria dos congressistas de Washington. Em 2019, ela falou o seguinte em uma entrevista para a revista Time: uma geração inteira, que agora está se tornando um dos maiores eleitorados dos Estados Unidos, chegou à maioridade e nunca viu a tal prosperidade norte-americana. Eu nunca a vi, ou a experienciei, na verdade, durante a minha vida adulta. Na infância e na adolescência, Alexandria foi meio nerd, meio esquisita, como ela própria diz. Em um aniversário, pediu um microscópio de presente. Já em 2007, durante seu último ano no ensino médio, conquistou o 2º lugar na categoria Microbiologia de uma feira de ciências da Intel, com uma pesquisa sobre o efeito de antioxidantes em uma espécie de verme. Alexandria fez faculdade na Universidade de Boston, onde estudou Economia e Relações Internacionais e se formou em 2011. Para poder ingressar no ensino superior, ela teve que recorrer a empréstimos estudantis. Um pouco antes de Alexandria iniciar o 2º ano da faculdade, no 2º semestre de 2008, o pai dela morreu por complicações de um câncer de pulmão. As últimas palavras de Sérgio Ocasio-Roman, a filha, foram: "Me deixe orgulhoso".
A morte do pai de Alexandria coincidiu com um dos piores momentos da economia norte-americana na história recente e tornou muito difícil a situação financeira da família, que quase perdeu a casa em um processo de execução hipotecária. Depois de se formar, Alexandria voltou para o Bronx e, em Nova York, se dividia entre o trabalho numa organização educacional sem fins lucrativos e o ofício de bartender em um restaurante mexicano de Manhattan. Às vezes, ela tinha que passar horas extenuantes em pé atendendo ao público e servindo muita gente que tentava fazê-la se sentir mal. Por esse motivo é que o trabalho, segundo Alexandria, de certa forma, a preparou para disputar uma eleição. Se lembram dos empréstimos estudantis que Alexandria precisou fazer para pagar a universidade? Assim como outros milhares e milhares de jovens norte-americanos, ela penou para quitar esses empréstimos. Além de ajudar a família, uma parcela considerável dos ganhos dela era destinada a saldar essa dívida e bancar um plano de saúde. É sempre bom lembrar que nos Estados Unidos não tem SUS. Having that experience and working 18-hour days and little things like trying to afford health insurance when you're a waitress and that kind of economic stress and living through it and enduring past it really showed me in a visceral way what it's like to be an American in a way that I don't think most public officials understand. A primeira aproximação de Alexandria com a política ocorreu na faculdade, quando ela teve a oportunidade de estagiar no gabinete do senador por Massachusetts, Ted Kennedy, falecido no segundo semestre de 2009. Quando Bernie Sanders lançou sua pré-candidatura para representar o Partido Democrata nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016, a OC já estava completamente absorvida e se voluntariou para ajudar na campanha de Sanders no Bronx e no Queens, em Nova York. Alexandria também embarcou numa viagem de carro pelos Estados Unidos para uma série de ações sociais e visitou lugares como a reserva indígena Standing Rock, no estado da Dakota do Norte. Ali, ela conversou com pessoas afetadas pela construção do polêmico oleoduto Dakota Access Pipeline. Ela cita esse episódio como um ponto de virada na sua vida, quando ela se sentiu realmente inspirada em trabalhar por sua própria comunidade. A OC foi convidada para concorrer ao Congresso justamente por um grupo formado por antigos assessores e articuladores de campanha de Bernie, que fundaram uma organização chamada Brand New Congress, com o objetivo de lançar candidatos progressistas à Câmara dos Representantes e ao Senado dos Estados Unidos que não fossem ricos ou ligados a nomes da velha política e do empresariado. O Brand New Congress levantou nomes de líderes locais da classe trabalhadora de todo o país, sendo que o de Alexandria chegou até eles por intermédio do irmão dela, Gabriel. Running for Congress was never in the plan. It was never in the cards. It was never something that I thought I'd be able to do even because our system, and I think most Americans know that our system is not designed for working class Americans to hold office. The average congressional race can run between $1.4 million to $13 million for one cycle, for one election. And so for a teacher or a nurse or a waitress to decide that he or she wants to run for office is such a high bar. How are you going to ask your friends and family for $400,000, $1 million? So I never thought running for Congress was for me. No início, ninguém parecia levar a sério a candidatura da jovem. O tom era meio de, ela é uma graça, mas quem sabe da próxima vez. Joe Crowley, afinal de contas, estava no Congresso do país desde 1999. Ele mesmo não via Alexandria como uma ameaça. Em um debate, sequer compareceu e enviou uma representante em seu lugar. A equipe de campanha de Alexandria era majoritariamente formada por jovens voluntários, que também tinham sofrido com os reflexos da crise econômica recente. A própria Alexandria não deixou seu emprego de bartender durante a corrida eleitoral, mas enquanto faltava dinheiro, não faltava criatividade. E se nos anos 80 e 90 a juventude estadunidense queria ser yuppie, trabalhar em Wall Street, hoje eles se identificam com a ala dita socialista do Partido Democrata,
cujo principal representante é Bernie Sanders e da qual a AOC faz parte. Para se ter ideia, entre 2016 e 2019, o número de filiados ao Democratic Socialists of America, o DAS, foi de 10 mil para 55 mil. No fim, nas primárias democratas de 2018 para representar o 14º Distrito de Nova York na Câmara dos Estados Unidos, Alexandria venceu Crowley por 4 mil votos de diferença aproximadamente. Every person out here this evening changed America tonight. Is that this is not an end, this is the beginning. This is the beginning. Because the message that we sent the world tonight is that it's not okay to put donors before your community. You have given this country hope. You have given this country proof that when you knock on your neighbor's door, when you come to them with love, when you let them know that no matter your stance, you are there for them, that we can make change. Depois, nas eleições gerais em novembro, bateu o republicano Anthony Pappas ao receber 78% dos votos e se tornou o rosto do novo movimento progressista norte-americano, tendo como principais frentes de trabalho ações relacionadas ao clima, à reforma do sistema criminal, à habitação, à assistência médica e à imigração. Alexandria defende de modo muito firme, por exemplo, a abolição do ICE, sigla para a Agência de Imigração e Fiscalização Alfandegária dos Estados Unidos, ligada ao Departamento de Segurança Nacional do país. Criado em 2003, o órgão é conhecido pelo tratamento muitas vezes truculento destinado a imigrantes irregulares, uma vez que seus centros de detenção são similares a prisões ou até mesmo piores. A vitória de Alexandria nas eleições de 2018 foi, sem dúvida, um marco na história dos Estados Unidos, mas representou somente o início da batalha. No Congresso, ela precisa lidar constantemente com sexismo. O episódio mais conhecido nesse sentido talvez tenha sido o que envolveu o agora ex-deputado republicano Ted Yoho, que xingou Alexandria nas escadas do Capitólio em Washington. Em sua defesa, Yoho disse não ser machista porque é casado e tem filhas. And in front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, a f***ing bitch. These are the words that Representative Yoho levied against a congresswoman. The congresswoman that not only represents New York's 14th congressional district, but every congresswoman and every woman in this country. Because all of us have had to deal with this in some form, some way, some shape, at some point in our lives. Mr. Yoho mentioned that he has a wife and 2 daughters. I am 2 years younger than Mr. Yoho's youngest daughter. I am someone's daughter, too. My father, thankfully, is not alive to see how Mr. Yoho treated his daughter. My mother got to see Mr. Yoho's disrespect on the floor of this house towards me on television. And I am here because I have to show my parents that I am their daughter and that they did not raise me to accept abuse from men. A AOC também enfrenta ataques de outras mulheres congressistas. Ela parece ter se tornado o alvo preferido da republicana Marjorie Taylor Greene, eleita para a Câmara dos Representantes em 2020. Marjorie era seguidora do QAnon, teoria conspiratória que acredita que o mundo é comandado por satanistas, canibais e pedófilos. Marjorie já acusou Alexandria de defender grupos terroristas e a chamou de covarde, patética, franguinha e pequena comunista, ao passo que a AOC disse: primeiramente, eu sou mais alta do que ela. A deputada incomoda porque ela representa a quebra do status quo. Não é exagero afirmar que assim que foi empossada no cargo de deputada, Alexandria era o segundo nome mais falado da política norte-americana. Perdia somente para o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Inclusive, a jovem congressista substituiu Hillary Clinton como saco de pancadas da Fox News, um dos canais mais amados pelos conservadores estadunidenses. Para vocês terem noção da obsessão da Fox News pela Alexandria, um levantamento mostrou que entre 25 de fevereiro e 7 de abril de 2019, o nome dela foi mencionado nada menos que 3.181 vezes pelos jornalistas e comentaristas do canal. Os comentários, obviamente, eram sempre depreciativos. In a healthy society, she would be a joke. She's completely out of touch. She has no idea what America is like. She doesn't know very much policy-wise. She's very confused. Her ideas make absolutely no sense economically whatsoever. She's young, inexperienced, and not that smart, Tom. Well, that's a nice way to put it. Not that smart, but with a very big mouth. Picking on AOC again, and I just... Well, she's very sensitive. I noticed that if you even mention her name, she's like tweeting out like crazy. She can't handle... No, she can't handle it, but that's okay. But she's young and they learn. You know, these kids these days. I don't know whether she's having some kind of nervous breakdown or whether all we're seeing now is the true ugliness and darkness of her ideology. She's like the Steve Bannon of the left now. Muitos querem desqualificar a Alexandria, mas ela não se abala. Logo que tomou posse no início de 2019, tentaram ridicularizar ela ao resgatar um vídeo da época da faculdade em que ela aparece dançando com colegas. Uma tentativa de recriar cenas do filme Clube dos Cinco. E Alexandria Ocasio-Cortez respondeu assim, dançando. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo e quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o João Pedro, de 15 anos, ele que é o amanhã na frente do Museu do Amanhã. João Pedro escreveu uma mensagem muito bacana aqui pra gente, agradeço João Pedro. Diz ele que tem 15 anos, gosta muito do nosso trabalho, acompanha o canal todos os dias, o que me deixa muito feliz, valeu! E agradece aí pelo trabalho que a gente faz, diz que o canal é um dos motivos para ele se interessar por política. Puxa, João Pedro, muito bom saber, meu. Beijo, valeu!